SBT Interior, primeira edição. Oferecimento Tudo d'Água. Aqui estão todos os materiais para a sua construção. Venha conferir. – 26 de janeiro, último sábado do mês, e a gente começa mais uma edição ao vivo do SBT Interior, trazendo os principais destaques da região. Briga de vizinhos termina em morte em Rio Preto. A vítima foi atingida por uma pá na cabeça e depois levou várias facadas. Continua internado em estado gravíssimo o soldado de 34 anos de Rio Preto que foi baleado na barriga e na cabeça depois de reagir a uma tentativa de assalto em São Paulo. Já em Presidente Prudente, muito consumidor ficou com a pulga atrás da orelha com a elevação dos preços da conta de luz desse mês. E claro, a gente foi tentar descobrir se houve mesmo um aumento no valor. No SBT Interior de hoje tem mais uma reportagem especial no quadro Mãe Repórter. Você vai conhecer a história de mulheres que estão se tornando mães cada vez mais tarde. E se isso pode trazer riscos à saúde da mãe e do bebê. E ainda tem as dicas culturais para você programar o seu fim de semana e curtir bastante com os amigos e a família. E olha, uma briga de vizinhos terminou em morte ontem à noite em Rio Preto. A repórter Carla Esquisato está ao vivo na cidade e tem as informações pra gente. Carla, boa tarde para você. Me diz uma coisa, como que tudo isso aconteceu? Oi, Jéssica, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Essa briga aconteceu ontem por volta das 11 horas da noite no Jardim do Lago, que é a zona rural aqui de Rio Preto. O Maldemir Roberto Pires, filho de 31 anos, e o vizinho dele, conhecido como Alemão, teriam começado então essa discussão. Segundo os vizinhos, Jéssica, eram comum as brigas entre eles, viu? E nessa briga de ontem, a mulher de um deles resolveu entrar para defender o marido. Foi quando ela levou um tapa na cara. O marido dela, então, resolveu aí entrar também, brigar com o marido dela, que acabou entrando aí na briga, e ele pegou uma pá e bateu essa pá na cabeça da vítima. A vítima caiu no chão e levou aí várias facadas. Maldemir, então, acabou morrendo no local. O autor das facadas conseguiu fugir e até agora a polícia não tem pistas dele, Jéssica. Infelizmente, as pessoas insistem ainda, né, Carla, em tentar resolver os problemas na base da violência. Isso nunca dá certo. Obrigada pelas informações, um ótimo trabalho para você. E continua internado em estado gravíssimo o soldado Rafael Brusadin Rezende, de 34 anos. Ele foi baleado na barriga e também na cabeça depois de reagir a uma tentativa de assalto em São Paulo. Rafael Brusadin, que é de Rio Preto, estava de moto quando foi surpreendido por dois homens em uma outra motocicleta. Ele desceu da moto e, a partir daí, começou um tiroteio. Neste momento, o policial é baleado na barriga. Douglas da Silva de Oliveira, de 18 anos, foi atingido e caiu perto da motocicleta. O comparsa dele, um adolescente de 16 anos, também foi atingido pelos disparos. Ele correu e foi capturado pela polícia a poucos metros do local do crime. Machucado, o soldado senta na calçada e tenta pedir ajuda pelo celular. Mas Douglas se levanta e o surpreende. Ele pega a arma do soldado que estava no chão e atira na cabeça dele. O policial foi socorrido e levado para um hospital de Itaquera, onde segue internado. Os bandidos estão à disposição da justiça. E a violência em nossa região tem aumentado muito nos últimos anos, infelizmente, e um dos motivos pode ser o grande avanço do crack no interior paulista, viu? Dados da Confederação Nacional dos Municípios apontam que essa droga já é um problema em 9 a cada 10 cidades paulistas. Em ruas e avenidas, adultos, jovens e até crianças são flagradas diariamente usando e vendendo drogas. Uma delas, o crack. Foi amor à primeira vista e eu estou até hoje tentando se livrar dele. Tenho as minhas recaídas, tenho os meus momentos de ficar bem. E é essa a droga.
O avanço do uso de entorpecente não é só mais realidade nos grandes centros. Nas cidades do interior, a substância é responsável por destruir vidas. 44 anos, todas essas pessoas que, na minha época, os que não estão mortos estão presos. É poucos que estão vivos. A maioria está morto, o que não está morto está preso. São poucos que sobrevivem bastante tempo nesse mundo. Que é um mundo que só vai. Voltar é difícil. Recentemente, um mapeamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios, publicado no Observatório do Crack, apontou que esse tipo de droga está presente em 9 a cada 10 cidades paulistas. Em 30% dos municípios do estado de São Paulo, o índice de circulação do crack é considerado alto. Em 40%, o consumo é considerado médio. E em apenas 17% das cidades, a circulação da droga é baixa. No Noroeste Paulista, na região de Araçatuba, o crack também se alastra rapidamente. Segundo a pesquisa, além da cidade, em todos os 43 municípios há algum nível de consumo da droga. Em 28%, esse índice é considerado alto. Em 42% das cidades, a presença do crack é mediana. E a circulação baixa do entorpecente só é encontrada em 25% das cidades. O avanço da droga reflete diretamente nas clínicas de recuperação. Se antes a maioria dos pacientes eram dependentes de álcool, maconha e cocaína, hoje a realidade é outra. Agora é o crack, a droga mais usada entre eles. Atualmente, o crack, por ser uma droga assim, muito barata e que tem todas as misturas que não se sabe o que, tornou-se algo assim uma oferta muito grande e é lamentável, porque nós vemos assim, até crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos estão se vinculando à dependência do crack. O que os ex-usuários em tratamento contam sobre o crack impressiona. Cheguei a usar muito, de verdade. Cheguei a fazer avião para Bolívia, para usar crack. Eu vendi os bens que eu conquistei, sabe? Cheguei ao fundo do poço. E quando não tinha mais nada, eu ainda pratiquei alguns pequenos furtos. Segundo este juiz, a criminalidade nas pequenas cidades do interior está diretamente ligada ao consumo do crack. Ela começa a vender as coisas da casa, depois ela não consegue mais em casa, ela começa a furtar. Do furto ela parte para o roubo, que já é violência, e muitos roubos acabam se transformando em latrocínios, acabam matando para roubar, e fora os homicídios e todos esses crimes graves que estão atormentando a nossa sociedade, amedrontando as pessoas de bem, são relacionados à droga. E para prevenir o crescimento do uso da substância, é preciso um trabalho conjunto entre população e autoridades. As pessoas têm que ficar atentas em suas casas, se perceberem mudanças de comportamento nos jovens. O poder público tem que se preparar para isso. Nós não temos, do Estado, não se tem clínicas preparadas para isso. E aí fica essa situação, a polícia combate, porque tem que combater mesmo. Nós condenamos, enchemos as cadeias de pessoas envolvidas com entorpecente, mas se ela não for tratada, recuperada no sentido psicológico, ela volta para o crime. Aí a gente pega esse gancho de violência agora para falar sobre violência no trânsito. Um adolescente de 14 anos morreu nessa madrugada em um acidente na BR-153 em Ubarana. Rayane Ribeiro de Souza estava no veículo com mais outras 3 pessoas. Segundo informações da polícia, o motorista perdeu o controle do veículo e capotou. A menina chegou a ser socorrida e encaminhada para a Santa Casa de José Bonifácio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros 3 ocupantes foram encaminhados para a Santa Casa com ferimentos leves e passam bem. A polícia agora vai investigar o que teria provocado esse acidente.
E uma mulher de 64 anos morreu afogada depois que o barco onde ela estava virou. A ocorrência foi ontem no Rio Paraná, em Rubinéia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motor do barco enroscou em uma corda que estava na água e o acidente aconteceu. Outras 4 pessoas da família estavam no barco. 2 conseguiram nadar até a margem do rio. Os bombeiros foram acionados e conseguiram resgatar as outras 3 vítimas. Mas a idosa não resistiu e morreu a caminho do hospital. E agora sim, pausa nas notícias. Em instantes eu mostro que moradores de Presidente Prudente estão desconfiados, viu, com o valor da conta de energia desse mês. O que será que aconteceu, hein? Já já a gente explica. E tem ainda o anúncio do ministro da Infraestrutura, que disse lançar até 2020 3 novas concessões de ferrovias, começando por um trecho aqui mesmo da nossa região. Agora, 12h43, eu volto já. E nós estamos de volta e deixa agora eu te fazer uma pergunta. Você, por um acaso, estranhou a conta de luz mais cara esse mês? Olha, em Presidente Prudente tem muito consumidor que ficou com a pulga atrás da orelha, viu? Com a elevação aí dos preços. Nós fomos atrás, claro, para saber se houve algum reajuste ou se foi só o consumo mesmo que aumentou. Confira na reportagem. A Bruna tomou um susto com o valor da conta residencial de energia elétrica. Como ela e o marido ficam fora o dia todo por conta do trabalho, a cerimonialista estranhou quando fez o comparativo entre um mês e outro. Em janeiro, quase R$40 a mais. Eu assustei porque eu trabalho o dia todo fora, não fica ninguém na minha residência e eu questionei, né? Falei, não, alguma coisa está errada. Ela disse que reclamou com a concessionária de energia e questionou inclusive a prefeitura sobre a tarifa de iluminação pública. O mês passado a taxa estava R$ 4,12. E esse mês veio cobrando R$ 10,97, é mais do que o dobro. Pelas redes sociais, muita gente reclamou também da alta acentuada. Segundo a fornecedora de energia em Prudente, não houve nenhum reajuste. Para quem pagou mais caro, o que ocorreu foi simplesmente o aumento no consumo, influenciado pelas altas temperaturas da estação. Os equipamentos de refrigeração, as geladeiras, os freezers, os bebedouros, né? Eles trabalham o maior número de horas em virtude da elevação das temperaturas. Não houve reajuste, mas a explicação para o encarecimento está na carga tributária, que no caso da conta de energia é cobrada conforme a faixa de consumo. Quando o gasto com quilowatt-hora sobe, a alíquota do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sofre modificação. Até 200 kWh, nós tributamos em 12% de ICMS. Acima de 200 kWh, passa para 25% a alíquota. Como o cálculo é por dentro, isso acaba impactando também no PIS e na COFINS. O fato é que no verão, os eletrodomésticos trabalham mais. Ainda segundo a concessionária de energia, um bebedouro, por exemplo, fica com o compressor ligado por mais tempo para refrigerar a água. No caso das geladeiras, a troca de calor aumenta e exige mais do motor, sem contar o ar-condicionado, o ventilador, companheiros indispensáveis para espantar as altas temperaturas. O certo é evitar o desperdício. Pequenas medidas como apagar as luzes, reduzir o tempo com o ar ligado e até mesmo abrir menos a geladeira podem ajudar. Agora sim deu para entender o porquê de tanto aumento, né? Realmente a gente tem que ficar sempre esperto. Nós entramos em contato com a Prefeitura para saber o posicionamento sobre a tarifa de iluminação pública que, como a gente viu na reportagem, encareceu. Por meio de nota, o Executivo informou que o valor é definido também de acordo aí com a faixa de consumo do contribuinte. E falando em energia, nessa época do ano, que o consumo de energia aumenta, né, pessoal? Mas você sabia que quem é mais controlado pode ter uma grande economia? É isso mesmo, é a chamada tarifa branca que já começou a valer. Tudo fora da tomada. É assim na casa do Fernando. Ele controla à risca a conta de energia do mês. A televisão não fica no stand-by. Os carregadores de celular também não ficam na tomada e aqui só fica na tomada o básico mesmo, que é a geladeira e o filtro de água.
Até mesmo na hora de comprar os produtos, ele pensa na economia. Todos os eletrodomésticos nossos aqui de casa é classificação A, que vem nesse selinho aqui, ó, que resulta na economia da energia para a gente aqui. Muita gente toma o maior cuidado na hora de economizar energia. Mas poucas pessoas sabem que quem tem um consumo médio de 250 kWh por mês e utiliza a energia em períodos de baixa demanda tem direito de solicitar a tarifa branca. Funciona assim. Quem consome energia nos períodos da manhã, início da tarde e madrugada, a opção pela tarifa branca oferece a oportunidade de reduzir o valor pago pela energia consumida. Para isso, é preciso solicitar a mudança da tarifa. Procurar saber certinho as regras, porque cada uma tem, às vezes, algumas questões particularidades aí. Procurar obter as informações corretas para fazer esse pedido aí, essa solicitação. Hein? Mas é bom ficar atento. Caso o consumidor não consiga utilizar a energia nos períodos certos, a conta pode vir mais alta. Eles têm que analisar, tá conversando, acho que entre todos, porque se não houver participação, se todo mundo não concordar em daquele horário de ponta, abrir mão de certos privilégios, certos confortos, né? Então não vai resolver essa questão da tarifa branca. E as áreas de instabilidade já estão em nossa região. Olha, haverá a formação de muitas nuvens e podem ocorrer aí fortes pancadas de chuva, tanto no oeste quanto no noroeste paulista neste sábado. Agora nós temos imagens ao vivo aí do céu de Araçatuba. Olha só, pessoal, hoje a cidade registra máxima de 32 graus. Bom, agora a gente vai para Presidente Prudente. Olha só, a previsão também indica chuva lá na cidade, apesar aí agora o céu, né, tá aparecendo com bastante força, mas aí ao longo da tarde a chuva pode aparecer e os termômetros também ficam na casa dos 32 graus. E em São José do Rio Preto, sol e nuvens hoje e máxima também de 32. E girando por outras cidades da nossa região, a gente vê como é que fica o tempo neste último sábado do mês. Olha só, em Ilha Solteira, máxima de 34, Mirante do Paranapanema, 32 graus e Guaraci, 33 graus hoje de máxima. Bom, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, anunciou, pessoal, recentemente, que vai lançar 3 novas concessões de ferrovias até 2020. Bom, o primeiro trecho, que deve ser concedido, deverá ligar o Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, aqui no interior de São Paulo, inclusive na nossa região. E a notícia dessa concessão traz uma certa esperança de que o trabalho seja, enfim, finalizado. Neste local coberto de mato deveria estar funcionando um pátio de manobras. Trens carregados com a produção agrícola vinda do centro-oeste do país seriam interligados à rede paulista de ferrovias. Um transporte muito mais barato do que o realizado por caminhões. Ao mesmo tempo, essa movimentação toda estaria trazendo oportunidades de negócios e progressos para as pequenas cidades da região. Mas, por enquanto, o que se vê é abandono. A obra segue lenta e os operários que prestam serviços para a Valec, empresa pública federal responsável pela obra, estão a muitos quilômetros daqui, ainda na divisa de São Paulo com Minas Gerais. A construção da ferrovia no trecho de Anápolis, Goiás, a Estrela do Oeste, em São Paulo, se arrasta desde 2011. Mas com o anúncio de novas concessões à iniciativa privada, a obra, enfim, pode ser finalizada. O anúncio foi feito por um vídeo divulgado pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, no Twitter. Ele afirmou que pretende conceder a construção da ferrovia à iniciativa privada até 2020. O primeiro trecho, que vai para as mãos de uma empresa particular, é exatamente esse, que liga o Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste.
Para o trecho, o investimento previsto é de 5,6 bilhões de reais. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária. Isso vai ser transformador para o país. A notícia foi recebida com otimismo pelas autoridades da pequena cidade paulista, de apenas 8 mil habitantes, segundo o IBGE. A cidade vai ficar com os impostos que vão gerar em cima desses fretes que vão ser executados aí pela empresa que vai transportar e vai dar uma melhor qualidade de vida aos munícipes da cidade de Serra do Oeste, além dos empregos. Para os comerciantes da cidade, a obra é esperança de aquecimento da economia, mesmo antes da conclusão do pátio de manobras. Para Luiz Eduardo, o começo dos trabalhos lhe renderam muito crescimento. E agora, com mais esse progresso, a expectativa é de que Estrela do Oeste alcance voos ainda mais altos. A gente acredita muito, tá? E esperamos que finalize o mais rápido possível aí. Que traga desenvolvimento para a cidade, né, para o comércio, dando opção de emprego à população, né, e que o jovem hoje não saia daqui em busca de emprego. Realmente o pessoal de Estrela do Oeste, de toda a região, está precisando mesmo dessa ferrovia. E no fim de semana é muito gostoso, né? Levar a família toda para viajar. Mas e aí, como é que ficam os bichinhos de estimação, hein? Olha, o que pouca gente sabe é que existe a forma correta de transportar esses animais. E caso o motorista não obedeça a essas normas, pode levar multa. Franciele é a dona do Billy. Sempre quando vai viajar com a família, assim como cuida da segurança da filha, também fica preocupada em transportá-lo da forma adequada. É pequeno, a gente não sabe se pode viajar, como tem que viajar. Então a gente tenta ter o maior cuidado possível para a gente não ter nenhum problema, né? Quem deseja levar o bichinho de estimação para uma viagem precisa tomar alguns cuidados, tanto para a segurança do animal, do motorista e para evitar multas. Segundo este especialista, o Código Brasileiro de Trânsito determina várias medidas obrigatórias na hora de transportar os animais. Caso sejam desrespeitadas, podem gerar multa e pontos na carteira. Toda vez que você for transportar seu animal dentro do veículo, você deve se cercar das cautelas necessárias para a proteção do animal, né? E também para você ter uma condição segura de conduzir o seu veículo. E as infrações variam de média a grave. De média a grave, né, ocasionando perda de 4 a 5 pontos na carteira. E atenção, transportar o pet no colo pode parecer seguro, mas não é. Existe a cadeirinha, existe o cinto de segurança peitoral, existe a casinha para acomodar ele. O importante é que ela consiga dar proteção para o animal e consiga fazer a condução do veículo de uma forma segura. A gente tem que evitar essa multa que pode pesar no nosso bolso também, a gente pensar na saúde dos bichinhos, né, tadinho? Eles ficam ali, às vezes, no nosso colo, mas não estão nada protegidos. Bom, o SBT Interior volta num instante só e a seguir tem reportagem especial sobre as mulheres que decidem ser mães cada vez mais tarde. Será que essa decisão pode trazer riscos para a saúde do bebê e também da mãe? Já a gente descobre. E eu trago também todas as opções da nossa agenda cultural para o seu fim de semana ser pra lá de especial. 12h58, intervalo é rapidinho. E nós estamos de volta agora com o quadro Mãe Repórter. E olha só, hein, gente, no Mãe Repórter de hoje tem mais uma matéria para lá de especial sobre esse momento único na vida aí de tantas pessoas, né? E hoje nós vamos mostrar que as mulheres estão sendo mães cada vez mais tarde. Mas por que será que isso está acontecendo, hein? Será que essa escolha pode trazer riscos à saúde da mãe e do bebê? Bom, a gente vai descobrir agora. Do ponto de vista médico, a idade entre 20 e 30 anos é a ideal para a gravidez. Fisicamente, questões envolvendo a fertilidade são as melhores e os riscos bem menores. Mesmo assim, cada vez menos mulheres decidem ter filhos nessa faixa etária. A justificativa, na maioria das vezes, é que elas buscam primeiro a carreira profissional, os estudos e a estabilidade financeira.
Dados da estatística do Registro Civil divulgados pelo IBGE revelam que 35,1% dos nascimentos registrados no Brasil em 2017 foram de mães com 30 anos ou mais de idade, participação 10% maior do que 10 anos atrás. Uma prova de que cada vez mais as mulheres estão esperando mais tempo para ter os filhos. Eliane faz parte desta estatística. Ela sempre sonhou com a maternidade, mas tinha planos que considerava importantes realizar antes da gestação. Então, primeiro eu fui estudar, fiz pós-graduação, comprei meu carro, comprei a casa. E aí chegou a hora, eu queria. Aí com 30 anos eu queria muito engravidar. Alcançar a estabilidade financeira era uma necessidade para ela, mas também uma garantia de que o filho poderia desfrutar do conforto que hoje a família pode oferecer a ele. Sonha com escola particular, com o melhor colégio para o filho, plano de saúde, então tem todo esse planejamento antes de engravidar, né? Quando eu conheci o Wagner, eu não pensava em casar, ter filhos, isso não passava realmente pela minha cabeça. Mas aí a gente acabou se casando, eu tinha 29 anos de idade e como eu já tinha ouvido várias histórias de amigas conhecidas que tinham dificuldade para engravidar, a gente decidiu que um bebê daquele momento em diante já era muito bem-vindo. E veio a Manu. Ela chegou, eu tinha 30 anos de idade, ela trouxe muita alegria, muito movimento para as nossas vidas e eu achei que naquele momento a nossa família estava completa. Só que agora, já com 38 anos de idade, ela e o pai dela, claro, nós quisemos mais um bebezinho aqui com a gente. E por isso, novamente, eu tô grávida, estamos muito felizes, está sendo uma gestação bastante tranquila, graças a Deus, sem nenhuma situação de maior risco ou perigo. O pré-natal depois dos 35 deve ser acompanhado com uma atenção especial, tanto para garantir a saúde e uma boa gestação para a mãe. Sim, a gente precisa ficar atento a outras doenças que podem se desenvolver, exclusivas da gestação, que afetam mais a mãe de idade, não de idade, né? A partir dos 30, 35 anos, a mãe mais velha, como as síndromes de hipertensão da gestação, que a gente fala da síndrome HELP, da pré-eclâmpsia, da eclâmpsia, que são mais comuns também na idade mais avançada, a partir dos 35 anos. Além disso, a diabetes da gestação também tem uma maior chance de desenvolver, então a gente tem que ficar mais atento, fazer alguns exames de triagem, ficar verificando a pressão com mais frequência para a gente ter um diagnóstico precoce. Quanto para descobrir mais cedo alguma eventual malformação do bebê, que se torna mais comum quando a mulher é mais velha. Isso porque tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos diminui com a idade. Pode ter uma síndrome de Down, algumas outras doenças que são as trissomias, as alterações cromossômicas, que podem dar problemas até incompatíveis com a vida, né? Às vezes o bebê morre ainda intraútero, pode nascer e morrer. O Down é a mais leve, digamos, e a mais comum, né? E a menos problemática aí, e que o pessoal conhece mais. Agora, se por um lado o corpo responde melhor quando a mulher é mais jovem, com certeza, por outro, a cabeça está muito mais preparada para cuidar de um bebê quando se é mais madura. Isabel, que teve o Guilherme depois dos 30 anos, não tem dúvidas quanto a isso. Acho até que quando se é mais jovem, é mais arrojado, né? Mais destemido, assim. E a gente já é mais preocupada. A mãe, depois com uma certa idade, já fica mais preocupada. De uma maneira ou de outra, olhar para o filho, saber que você é a responsável por ele em todos os aspectos da vida por um longo período, é algo desafiador e inexplicável. Não tem como comparar, sabe? É uma coisa que só a gente mesmo, mãe, sabe, consegue decifrar, né? É um amor incondicional mesmo. Não sei resumir maternidade, assim, é uma coisa que a gente sente, né? Saudade de quando era pequenininho, né? A gente vê que vai crescendo, vai
vai se tornando até um pouco independente, né, Gui? Mas acho que o resumo é que é muito bom, é maravilhoso, né? Agradeço muito a Deus, só de gratidão mesmo a Deus por ter me dado essa oportunidade, porque a maternidade é bom demais, é um sonho realizado, a gente se doa alegre, feliz, graças a Deus que eu tenho ele. Se eu não tivesse tido um filho, eu não ia ser completa. A maternidade realmente é uma fase inspiradora para todos nós, né? Mas eu acho que quando um casal decide, né, ter filhos, tem que levar em conta uma série de fatores, né? E claro, da escolha, assim, da mãe, o momento de ter esse bebê, né? Se vai ser um pouquinho mais nova, um pouquinho mais velha. O importante sempre é ter esse acompanhamento aí com os médicos, né? Com os especialistas, porque a prioridade é o bebê, claro, nascer com saúde e a gente também pensar aí no bem-estar da família da mãe. Vamos mudar de assunto, o fim de semana chegou, hein? Finalmente, gente, você já sabe o que vai fazer com a família, os amigos? Calma que a gente te ajuda. Pela região tem teatro e também muita música boa. Confira só. E coisa boa, o fim de semana promete, a gente fica por aqui. Mas o nosso portal de notícias, você continua sempre muito bem informado, então acesse sbtinterior.com. E a gente encerra a edição de hoje com essas imagens lindas da Zona Leste de Araçatuba, pelo nosso drone comandado aí pelo cinegrafista Marco Leandro. Ótimo fim de semana. SBT Interior, primeira edição. Oferecimento Tudo d'Água. Aqui estão todos os materiais para a sua construção. Venha conferir.